Ai, gente, como minha voz é alta. Isso é bem delicada, eu sou bem assim, né? Deixa eu só me organizar aqui, peraí. Gente, e quando o Valério me chamou, eu me senti tão pequenininha. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou lá? Obrigada, amei, obrigada. Porque, como é que eu vou falar, né, para tantas mulheres que eu conheço, acho que é mais fácil quando a gente não conhece a vida das pessoas. Porque como eu conheço a vida de vocês, eu admiro muito, aí você fica se sentindo ainda melhor, assim, porque vocês são uma bênção nas nossas vidas. Mas é um privilégio, já agradeço a confiança e o convite. Eu falei a ela, eu disse, vai ser um desafio, mas eu vou topar. E desde então, né, eu tenho orado ao Senhor, sabendo, confiando na direção do Senhor para o ministério, sobre tudo que Deus já tem falado com vocês. E hoje nós vamos, então, vou tentar continuar, né, e na direção que o Espírito tem nos dado. Então, vamos abrir o texto de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Um texto que eu acho que vocês já estão até um pouco cansadas, porque é o tema, né? É de onde vem a raiz de tudo que tem sido conversado. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. E a gente vai ler o contexto todo até o 25, mas a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia. Eu gosto sempre de passear, vocês vão acompanhando, tá bom? Então diz assim: digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito. A partir do 16, acho que eu não falei. A partir do 16, certo? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Vamos orar? Espírito Santo, a gente vai falar tanto sobre o Senhor aqui nessa noite. A gente quer reconhecer a Tua presença na nossa vida, a Tua presença nesse lugar, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, com o perdão dos meus pecados, que o Senhor me ajude a transmitir aquilo que o Senhor está falando tão forte, Senhor, no meu coração. O Senhor sabe que quão incapaz eu sou, mas é o Senhor que me capacita, Senhor. Então eu me coloco na Tua presença para que possamos juntas crescer espiritualmente nessa noite, Senhor, e alcançar, Senhor, cura, alcançar libertação, Senhor, nessa noite, Senhor, daquilo que tem nos prendido, no nome de Jesus. Amém. Então, como já foi dito, né, o Senhor deu uma direção a esse ministério para o ano de 2025. E o tema é fugindo das obras da carne e agora vivendo no Espírito. E pensando sobre isso, minhas irmãs, isso me diz que o Senhor quer formar em nós um exército de mulheres que vivem no Espírito. E Ele está movendo isso, e Ele está nos dando o fundamento da palavra para que a gente viva uma prática de vida transformada nos nossos dias. E eu acredito que é isso que desde o início do ano Ele tem feito através desse ministério, com cada pessoa que veio trazer a palavra aqui. E aí vocês já viram, né? Para isso a gente precisa primeiro deixar as práticas antigas, deixar o velho homem, deixar as obras da carne e prosseguir para o alvo, que é uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida no Espírito. E aí,
olhando o contexto de Gálatas, né, o Espírito Santo mesmo, através do apóstolo Paulo, estava ministrando para aquela igreja sobre a liberdade que a gente tem na aliança com Deus. Né? Então, Paulo começa esse capítulo afirmando assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, muitos ouvintes dessa mensagem, eles estavam vivendo em um contexto de tanta religiosidade, de tanto legalismo. Quando eles ouviram assim, liberdade, eles disseram: pronto, agora eu posso fazer tudo, eu quero usar da minha liberdade para dar ocasião às vontades da minha carne. E aí Paulo começa a explicar que não é essa a ideia. A aliança com o Senhor, a liberdade do Senhor não consiste nisso, né? Mas que a verdadeira liberdade está em viver no Espírito. Então, essa seção que a gente começa a ler do capítulo 5, versículo 16, né? A primeira instrução que ele diz é: vivam no Espírito. Outras versões dizem: vivam pelo Espírito. E é nessa instrução que vai abrir esse momento novo do sermão de Paulo. Vivam no Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Então, Paulo, ele começa a ensinar depois disso sobre a guerra que a gente tem, né? Entre Espírito e carne. Entre a nossa natureza carnal, que a gente ganha desde a hora que a gente é concebido, e a nossa natureza espiritual, que a gente ganha quando a gente nasce de novo, a partir do momento que nascemos de novo. E aí, para deixar bem claro, Paulo faz essas duas listas bem conhecidas. A primeira lista, ele cita as obras da carne. E aí, na segunda lista, ele expõe os frutos do Espírito. E aí, eu quero que vocês percebam que tem uma diferença no tipo de lista. Porque a primeira lista é mais direta. Ele vai dando nome a comportamentos carnais, né? Mas a segunda lista é composta por frutos. Você vai ficar pensando, frutos de uma vida no Espírito. O que são frutos? Frutos são resultado de uma árvore bem cuidada, né? Então, quando a gente tem uma árvore que ela está regada, né? Ela está bem enraizada, ela pega a luz do sol, faz a fotossíntese, ela cresce, o natural da árvore é o quê? Dá frutos, é que ela produza frutos. Então, a segunda lista, ela parece ser mais profunda do que a primeira. Porque não são só comportamentos, mas são comportamentos que vão caracterizar um estilo de vida, mas são elementos que nascem como resposta de uma vida no Espírito, né? Como resposta de um estilo de vida. E aí, o que é que o Senhor me levou a refletir hoje com vocês? Que antes de observar esses frutos, cada um deles, né, que são maravilhosos, eu quero observar a vida que produz o fruto. O que é a vida no Espírito? Porque, como a gente viu, o fruto é o resultado. O fruto é consequência de algo que é vivido. Então, o que significa viver no Espírito Santo? E falar sobre o Espírito Santo nos nossos dias está muito difícil, perigoso, porque as pessoas misturam muito, se torna muito místico, né? Uma força maior, uma combustão, uma energia que eu senti que é certeza que eu tenho que fazer isso na minha vida, porque eu senti aquele negócio. E às vezes aí fica parecendo que o Espírito Santo é essa coisa mística assim. Mas a verdade da Bíblia é que o Espírito Santo é uma pessoa. E é tão legal pensar nisso, porque quando a gente pensa no Espírito Santo como uma pessoa, isso muda a nossa forma de se relacionar com Ele, muda a nossa forma de conversar com Ele, de viver com Ele, a nossa perspectiva. Então, o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É alguém que consola. O Espírito Santo é alguém que guia, que nos habita de forma constante. Ele não faz só aparições assim, aleatórias. Ele habita constantemente na nossa vida. Ele traduz a nossa mente limitada as palavras do Pai. A gente não podia entender, por causa do Espírito Santo, a gente entende o que Deus quer falar para nós, o que Deus quer revelar para nós. Os segredos do coração de Deus, por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica em nossos corações a verdade da cruz. Ele é uma garantia, é um selo. Então, no Espírito Santo, a gente tem segurança
Espírito o seu lugar, a sua habitação. Né? E eu estava conversando com o Tiago enquanto eu preparava, eu perguntei o que seria viver no Espírito. Aí ele disse, viver, aí botou os dedinhos assim, no Espírito. Aí botou, eu disse, como um lugar, né? Ele disse, eu acho que é. E aquilo falou comigo, porque a gente é a habitação do Espírito Santo, mas viver no Espírito quer dizer que a gente tem que estar nesse lugar, né? Então, desculpa, gente, eu estou me recuperando de uma gripe, mas tem água aqui. Tem água. Obrigada. Então, viver no Espírito é ser achado em quem Ele é. É estar tanto com essa pessoa que a gente se mistura. É que nem quando Paulo fala também, eu quero viver em Cristo, eu quero ser achado nele. Então, viver no Espírito é ser achado no Espírito. Viver no Espírito é ser dirigido pelo Espírito. Então, no versículo 18, ele fala, se vocês são guiados pelo Espírito, se vocês são dirigidos pelo Espírito, é andar no Espírito, como fala lá no versículo 25. Se vocês vivem no Espírito, então andem no Espírito. Então é algo constante, né? É algo permanente na nossa vida. E a gente às vezes limita o Espírito Santo a momentos que a gente precisa tomar decisões difíceis, há momentos que a gente está precisando de consolo, porque o Espírito Santo é consolador, mas ele é além disso, né? E a gente precisa viver no Espírito. E aí eu não quero que você entenda essas palavras que eu estou falando como se fosse sem profundidade, porque isso é muito profundo. Ser dirigido pelo Espírito. Viver no Espírito é ser dirigido pelo Espírito em todos os momentos da nossa vida. Então, que Ele mesmo esteja abrindo o nosso entendimento agora, para a gente entender que viver no Espírito é constante, é sempre, é uma condução inteira, é uma completa dependência. Isso é viver no Espírito. Uma completa dependência, todo o tempo, 24 horas, 7 dias por semana. Uma vida no Espírito é uma vida poderosa. Uma vida no Espírito é uma vida frutífera. E é por isso que Paulo fala sobre os frutos do Espírito. Então, Deus quer mulheres que vivam no seu Santo Espírito. E quando eu pensei nisso, eu disse, meu Deus, vamos falar para mulheres, né? A gente pensando só para a gente. A gente precisa reconhecer a importância da posição que Deus nos colocou. Deus nos posicionou no mundo. Porque, perceba só as histórias e as pessoas ao seu redor, as mulheres, o papel fundamental e importante que elas exercem. Se a gente tem uma mulher carnal, a gente vê gerações sendo tocadas e destruídas pela carnalidade de uma mulher. Vocês percebem isso? Mas se a gente vê uma mulher espiritual, uma mulher que vive no Espírito, ela é uma mulher abençoadora e ela transforma gerações. E a gente vê isso também. Então, quando Deus olha para nós hoje e diz assim, olha, eu quero que vocês, mulheres, vivam no Espírito, isso é algo muito poderoso, né? É algo muito forte. E eu comecei a pensar em mulheres da Bíblia, Deus, mulheres da Bíblia, que viveram no Espírito, que viveram essa dependência, que viveram essa conexão no lugar do Espírito Santo. Né? E aí o Senhor foi me trazendo à memória algumas mulheres que viveram no Espírito, que foram citadas na Bíblia de forma muito simples, porque a gente sabe, sempre que aparece uma mulher na Bíblia é muito pouco, parece um beija-flor, assim, né? Bem rapidinho. Mas, ainda assim, são mulheres que foram tão amadas por Deus, mulheres que demonstravam as marcas de uma vida no Espírito, de uma vida entregue ao Senhor. Mulheres que são exemplos para nós. E é na vida dessas mulheres que nós vamos buscar as marcas de pessoas, de mulheres que vivem no Espírito. Então, vamos aí abrir em outro texto agora. Em Lucas, capítulo 21, capítulo 1. Eu vou pedir licença para usar meu celular, porque fica mais fácil de eu ler. Lucas, o capítulo 1. E a gente vai ler a partir do versículo 26. E vamos procurar aqui nessa mulher qual era a marca de uma vida no Espírito, dependente do Espírito, certo? Então diz assim, a partir do 26.
No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E aí Maria perguntou ao anjo: Como é que vai acontecer isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E aí no 37, pois nada é impossível para Deus. E o 38, ela respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Imagina essa mulher, uma jovem, não era casada ainda, provavelmente morava com seus pais, né? Então, virgem, ali, noivas, prestes a casar, e teve uma experiência dessa com Deus. Deus mandou um anjo, eu fiquei me imaginando no lugar dela, imagina um anjo aparecer a você e fala isso. Aí tanto que na saudação do anjo, Maria já fica aperreada, perturbada. E agora, o que é que quer dizer essa saudação? Por que o anjo está falando comigo? E esse encontro transformou toda a sua vida. Maria foi chamada de agraciada. Ela foi incumbida de uma tarefa grande, de uma missão desafiadora, que era gerar e cuidar do Filho de Deus. Eu não sou mãe ainda, mas vocês, eu vejo um pouco, é tão difícil cuidar e gerar dos seus próprios filhos. Imagina o Filho de Deus. É responsabilidade. E ela é uma menina, uma jovem, ali, ouvindo isso. E ali, naquele momento, o texto mesmo diz, ela se perturba, ela fica preocupada. E se Maria tivesse se entregado a essa preocupação? E se Maria tivesse se entregado a essa perturbação, a esse medo? Não, porque é o Filho de Deus. Não, anjo, não quero não. Nem me pegue outra pessoa, porque eu não conto comigo, não é muita responsabilidade, eu não sei de nada. Então, deixa para outra pessoa. Ela poderia ter se entregado a seus medos e perturbações e rejeitado ao chamado de Deus para a sua vida. Ou ela poderia ter aceitado a missão, tá certo, Jesus, tá certo, anjo, eu vou gerar o Filho de Deus, mas, e agora com José? Eu vou então fazer um plano assim de novela, porque eu tenho que fazer ele se casar rápido comigo, para não dar nada errado e vai dar tudo certo. Pronto, Jesus, a gente vai trabalhar juntos. Eu vou esquematizar aqui. Ela poderia ter feito um plano e ela não fez. Maria também poderia ter aceitado a missão, confiado em Deus, mas passado a vida toda se lamentando, porque ela sabia que um dia perdeu o filho. Ai, meu Deus, meu filhinho. Ai, e agora, Senhor? Por que o Senhor me deu um filho se o Senhor vai tomar ele? E ele vai ter que sofrer, e ele vai ter que passar por tudo aquilo que os profetas diziam. E a humilhação, por que o Senhor me fez passar por isso? Eu sou uma mãe, o Senhor não sabe do meu coração. E ela podia ter passado a vida toda resmungando, murmurando contra Deus, porque o filho dela ia passar por tudo aquilo. Mas, o que a gente vê na vida de Maria? Quando chega no momento dela dar uma resposta ao Senhor, ela diz: eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo o que conforme as tuas palavras, conforme a tua palavra. Que coração obediente, minhas irmãs. Não é? Enfrentando tudo isso, pensando em tudo isso. Ela, a partir desse momento, desse sim, tanta coisa aconteceu na vida de Maria. Foi tanta agonia, porque, pensa só, ela primeiro teve um moído de José. Aí Deus teve que falar com José, porque ele ia desmanchar o noivado. Não desmanchou o noivado, a primeira coisa deu certo. Aí agora Deus, não, você vai viajar.
passa a gravidez todinha perambulando, viajando. Não é como hoje em dia. Hoje em dia o povo diz ainda que incomoda você grávida viajar. Imagine naquela época. Aí vai ter um menino fora de casa, né, num estado, num negócio tudo sujo. Então foi luta atrás de luta. Aí depois que o menino nasce, uma perseguição, porque quer matar o menino. Meu Deus, aí vai fugir, vai ela e José. Foi muita coisa, foi muita adversidade. Mas Maria foi obediente. E ela não resmungou. A gente não vê momentos na Bíblia, não vê registros na Bíblia. A gente tem outras mulheres que mostram a parte ruim também. E mostra, né? Sara rindo, eita, sem acreditar que Deus ia fazer, ia cumprir. Mas Maria não. Maria foi obediente. Ela ouviu aquilo e ela, apesar do medo, apesar das dificuldades, apesar dela passar por situações tão difíceis de entender, que ela poderia ter se questionado, ela confiou naquele que conduzia os seus passos. E ela obedeceu. Maria foi uma mulher obediente. Então, a primeira marca que a gente vê aqui de uma vida no Espírito, conduzida, direcionada pelo Espírito, é a obediência. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós precisamos responder ao chamado do Senhor com leveza, porque a gente vê que ela não acumulou peso no seu coração com a sua obediência, mas com leveza ela, Deus, eu topo. O Senhor tem essa missão, o Senhor tem um chamado para mim. Eu sou a tua serva, eu vou obedecer. E se cumpre exatamente o que o Senhor falou na minha vida. Então, que a gente aprenda hoje, em primeiro lugar, que nós precisamos ser obedientes. Uma vida que é conduzida pelo Espírito Santo é uma vida de obediência. E aí, outra coisa que é registrada sobre Maria, das poucas coisas que é registrada sobre a vida dela, é uma canção muito linda que ela faz, né? Então, em Lucas mesmo, no capítulo 1, lá no 46, fala assim: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. E ela continua uma canção linda, relembrando os feitos do Senhor e adorando o Senhor. Parece que ali naquele momento ela tem uma explosão de adoração. Então vejam, já estava acontecendo, ela já estava grávida, já tinha começado os primeiros perrengues da missão dela. E ao invés de ela estar murmurando, ela estar reclamando, questionando, ela continuou obedecendo e adorando ao Senhor, mesmo nas adversidades. Então ela compõe uma canção para o Senhor, né? E a gente costuma assimilar muito a adoração com músicas. A gente vê na Bíblia as pessoas se expressando com amor para o Senhor, com canções. Então ela compôs e ela expôs sem vergonha. A prova disso é que hoje a gente tem um registro na Bíblia. Ela poderia ter, não, vem aqui, ela estava com Isabel na hora, né? Vem aqui, Isabel, eu vou cantar só para tu. Ou ter ido lá para o quartinho dela, mas ela cantou de forma que outra pessoa ouviu e chegou aqui no texto de Lucas. Né? Então ela não teve vergonha de adorar o Senhor, né? Sem restrição. Ela não se preocupou quem ia julgar, quem ia falar, quem ia ouvir. Ela se entregou a uma adoração verdadeira, uma adoração que foi resposta da vida que ela tinha, foi resposta da experiência com Deus que ela teve, e ela se entregou àquilo. Então ela pôde se alegrar no meio do caos. Você já pôde sentir isso? Você já teve a oportunidade de estar tudo um caos ao redor, e você diz assim, meu Deus, era para eu estar aperreada? Era para eu estar triste? Era para eu estar agoniada? Mas eu não estou. Então Maria experimentou isso, porque ela ficou na presença de Deus e ela adorou ao Senhor. Maria foi uma mulher obediente, Maria foi uma mulher adoradora. Essa foi a marca de Maria, esse foi o legado de Maria. Foi isso que ela deixou para que a gente, mulher, hoje, possa aprender com a vida dela. Então, que possamos guardar essas marcas da vida de Maria, essa vida entregue a Deus, que foi obediente, que foi adoradora.
E aí a outra mulher está ainda nesse contexto de Lucas, que é Isabel. Então Lucas, no capítulo 1 ainda, no versículo 39, a partir de 39, diz assim: naqueles dias, então depois que Maria recebeu a missão, que o anjo falou com ela, aí já continua. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz ela clamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada a ponto de vir me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Minha gente, eu procurei tanto na Bíblia, mulher que foi cheia do Espírito Santo, porque diz, né? E eles foram cheios do Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo. Isabel, eu acho que é a única nas minhas pesquisas, que cita assim explicitamente, ela foi cheia do Espírito Santo. Nossa, isso é uma coisa tão cotidiana que ela passou, tão simples. Então vamos ver o que é essa marca de uma vida entregue à direção do Espírito Santo. É uma vida dirigida por Deus. Então, diferente de Maria, Isabel, são contextos diferentes. Isabel era idosa, Isabel era experiente e Isabel era estéril. Isabel carregava uma dor na vida dela. Ela carregava um julgamento da sociedade, uma falta na sua vida. E aí um dia, como ela mesma disse no registro de Lucas tem, o Senhor olhou para ela com favor. O Senhor fez um milagre, tocou no seu ventre, além de curar a questão da esterilidade dela, parece que rejuvenesceu, porque a gente sabe que quando a gente vai ficando mais velha, o corpo naturalmente não pode mais gerar. Então parece que Deus curou 2 vezes e tocou ali no ventre daquela mulher e fez um milagre. E Isabel foi a mãe de um profeta, o último profeta, João Batista, que teve uma missão que foi anunciado lá atrás, aquele que prepara o caminho do Senhor. Que missão grandiosa que Isabel recebeu. Uma missão grandiosa. Mãe de um menino que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo desde o ventre, pois foi o filho de Isabel. Isabel foi mãe desse menino. E aí, de forma tão inteligente, e eu fiquei pensando, até parece que romântica, assim, poética, de filme, Deus une a vida dessas 2 mulheres, Isabel e Maria, e cruza a história delas 2. E que lindo é esse registro, esse encontro. E como eu já disse, Isabel é essa mulher na Bíblia que explicitamente é chamada de cheia do Espírito Santo. São poucas palavras sobre a vida de Isabel. A gente não sabe mais muito dos pormenores, mas a gente sabe muita coisa. Uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que teve uma missão tão grande, uma mulher que creu na obra do Senhor, no milagre do Senhor para a vida dela. E aí, eu fiquei mais uma vez montando o que era que estava acontecendo. A palavra diz que Maria chegou e fez uma saudação. Ó, Isabel, ó de casa. Isabel, lá de dentro, reconheceu quem estava ali. Isabel foi sensível à presença e ao propósito de Deus. Pensa só, não foi nada de extraordinário. Maria não chegou acompanhada de um monte de anjos, um monte de carruagem, uma seta no bucho. Eita, aqui está o Filho de Deus. Não. Maria chegou em uma viagem normal, bateu na porta, Isabel, e aquela ouvido. Aí, olha como Deus trabalha, né? Porque aquela saudação fez um menino se mexer na barriga de Isabel. Isso é uma coisa extraordinária? Um menino se mexer na barriga de alguém? Não, porque quando o bebê é saudável, tá grandinho e tal, acontece algumas coisas no dia que o bebê mexe. E a mãe sente, a mãe se acostuma com isso. Né? Eu que nunca fui mãe, não fui mãe ainda, eu acho muito estranho ter alguma coisa mexendo na barriga. Quando alguma coisa mexe na minha barriga, eu estou doente. Mas uma pessoa que está com o bebê,
né, é diferente, ela se acostuma. Mas olha a sensibilidade de Isabel, minha gente. O bebê dela mexeu e ela disse, meu bebê mexeu diferente. É o Salvador que está aqui na porta. Como é que isso é possível? Uma mulher sensível à voz do Espírito Santo. Gente, isso é poderoso demais. Isso é tremendo demais. Ela viu em uma coisa tão simples do dia a dia, ela viu o Senhor falando. E ela reconheceu e ela disse, como eu sou agraciada, porque eu estou recebendo a mãe do meu Senhor aqui. Como assim? Maria não tinha falado nada. Não tinha internet, não tinha história para Maria estar dizendo, olha gente, o anjo falou comigo. E aí e tal. Não tinha nada. Isabel não sabia. E o Espírito Santo revelou e ela ouviu aquela revelação. Ela foi sensível para perceber que o espiritual estava naquele momento tocando o natural. O filho dela mexeu e ela disse, o Salvador está na minha porta. Sensibilidade, minhas irmãs. Você quer viver no Espírito? Seja sensível ao Espírito. Deus quer filhas atentas ao seu toque na simplicidade do dia a dia. Às vezes tantas coisas acontecem e a gente deixa de ouvir o direcionar do Espírito porque a gente se torna insensível. Então, a gente antes via Deus em tantas coisas, nos pormenores do nosso dia. Ai, um detalhe, nossa, Deus falou comigo, Deus tocou, Deus conduziu isso. E aí, muitas coisas, as muitas águas rolam na nossa vida e a gente fica tão distraída e a gente fica insensível. Então, que nessa noite, a barreira de incredulidade seja quebrada no nome de Jesus nos nossos corações, para que os nossos olhos espirituais vejam, olhem, para que os nossos ouvidos espirituais escutem quando o Espírito falar, porque Ele não para de falar. Deus não para de agir, Deus não para de estar presente, e a gente é acostumado a colocar Deus nessa caixa, e que Deus só fala se for assim, Deus só está presente se for assim, mas a verdade é que Ele nunca para. A presença do Espírito é constante, viver no Espírito é sempre, é todos os dias, 24 horas por dia. E se nós não ouvimos, se nós não percebemos, nós nos tornamos insensíveis. Isabel foi uma mulher sensível à presença do Senhor. Então essa é outra marca de uma vida entregue ao Espírito Santo, de uma vida no Espírito Santo. Uma mulher sensível, que possamos ser mulheres sensíveis. E aí, nesse mesmo contexto de Jesus, mas agora em outro texto, Deus fala, registra a história de outra mulher, bem beija-flor assim também, mas que pode nos ensinar bastante. Lucas, capítulo 2 agora, versículos 25, a partir do 25. Lucas, capítulo 2. Diz assim, havia em Jerusalém, então a gente está construindo a história, né? Maria recebeu a revelação que ia ter Jesus, se encontrou com Isabel, teve Jesus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha, muito fácil falar isso sobre homem, né? Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, e preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E estava ali quem? A profetisa Ana. Enquanto isso estava acontecendo, adjacente à história principal estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser.
era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando, dia e noite. E tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E é só isso que a gente sabe sobre Ana. Só tudo isso. Ana foi citada, como eu disse, na história de outra pessoa. Ela não foi como Maria, não foi como Isabel. Eu vou contar a história de Isabel, nem que seja um pouquinho. Não foi foi a história de outra pessoa. Estava rolando e ela estava no lugar. E foi assim que ela foi citada na Bíblia. E então se sabe muito pouco sobre ela. Mas existe algo a aprender sobre a vida dessa mulher. Um perfil muito diferente de Maria e de Isabel. Ela, como Isabel, já era idosa, mas ela foi viúva a maior parte da sua vida. A dor dela era diferente da dor de Isabel. Né? Ela passou 7 anos casada, e naquela época eles se casavam bem cedo, e ela passou o resto da sua vida viúva. Você imagina o que é ser viúva naquela época? Porque hoje em dia a gente ainda consegue trabalhar, consegue viver, ganhar nosso dinheiro, continuar nossa vida. Naquela época, não. Então, quais os desafios que aquela mulher devia enfrentar? Quais os julgamentos? Quais os olhares na rua? Meu Deus, ficou uma veia, caiu, não casou de novo, podia ter casado de novo? A gente não sabe o que foi que ela pode ter ouvido. Mas Ana nunca deixava o templo. Ela adorava a Deus jejuando e orando de dia e de noite. E Ana falava a respeito do menino Jesus. Então essas duas coisas que me chamam a atenção, essas duas marcas, Ana buscava e Ana testemunhava. Mesmo com as suas adversidades, mesmo com tantas coisas acontecendo na sua vida, com tantas marcas na sua vida, Ana buscou a Deus incessantemente. Ana aplicou as disciplinas espirituais, o feijão e arroz. Ela jejuou e ela orou de dia e noite. Todos os dias, ela nunca parava, nunca parava. Então, lembra a batalha entre carne e espírito que acontecia lá, que Paulo estava falando? Olha, gente, depois que a gente nasce de novo, a gente tem essa batalha. Ana vencia essa batalha. Porque ela aplicava as armas, ela usou as armas para ser vencedora nessa guerra de carne e espírito. Então não foram as próprias forças de Ana, não foram as suas conquistas, mas foi a sua entrega diária às práticas básicas de uma vida com Deus, que fez ela permanecer e ter o privilégio de ver o menino Jesus. Ela viu o menino, ela viu a promessa sendo cumprida. Então, minhas irmãs, se a gente quer viver no Espírito, a gente precisa calar a nossa carne. E a gente precisa treinar os nossos ouvidos. Então, o jejum esmurra a carne. O jejum cala, o jejum enfraquece, o jejum mata a nossa carne. O jejum literal, porque hoje em dia a gente tem jejum, eu vou jejuar Instagram. Eu mesmo estou agora. Vou jejuar Instagram. Vou jejuar um doce, vou jejuar uma coisa. Mas o jejum de verdade, ficar sem comer, de verdade, que nem eles faziam na Bíblia, mata, enfraquece literalmente a carne. Então, o jejum enfraquece aquilo que representa toda a nossa capacidade de fazer o que é mal. A gente só faz o que é mal porque a gente está condicionado à nossa carne. Então, quando a gente jejua, a gente subjuga essa carne. E a oração eleva o nosso espírito ao Senhor. A oração nos faz desenvolver comunhão com o Espírito. Na oração, a gente coloca o nosso coração na presença de Deus e Deus se revela a nós. Nós somos renovadas, somos direcionadas, consoladas, transformadas na oração. E aí, imagina se você une essas duas armas. Você jejua e ora. Quantos anos que a igreja fala sobre jejum e oração, né? E a gente ainda não pratica. Ana fazia isso constantemente. Ela nunca deixou de fazer por toda a sua vida. A palavra diz que ela nunca deixava o templo adorando com jejum e com oração.
Então, que assim como Ana, nós possamos ter essa marca de uma vida no Espírito de busca ao Senhor, de dedicação ao Senhor, de entrega, à oração, ao jejum, à leitura da palavra, a estar na casa do Senhor. Ela estava no templo sempre, ela estava ouvindo as pregações, ela estava se colocando diante da presença de Deus. Obrigada. Então, Ana, ela teve esse marco. E ela também foi testemunha de Jesus em seu tempo. Jesus ainda era um bebê, mas Ana foi uma das primeiras missionárias que proclamou Jesus. Jesus um bebê, e ela ficava dizendo, gente, ó, esse menino aqui é o Salvador. Olha só, que privilégio, que missão, que responsabilidade, que coisa boa que ela participou. Ela dizia, é esse menino que veio para restaurar Jerusalém. Aleluia! Uma obra grandiosa. Olha a parte da história que ela fez parte. O específico da história que ela participou. Então a gente não sabe as dores. A gente não sabe nem se ela viu a promessa sendo cumprida. A gente não sabe se ela viu Jesus sendo crucificado. A gente não sabe. Ela pode ter partido antes. Mas ela foi fiel ao Senhor. E eu creio que hoje mesmo ela está lá no paraíso com o Senhor. E ela está colhendo os frutos da sua dedicação e de uma vida caminhada no Espírito. No Espírito. E ela foi testemunha. Ana buscou a Deus e foi testemunha. E ela foi registrada na Bíblia por causa dessas coisas. Porque ela buscou a Deus e ela foi testemunha do Filho de Deus. Então que nós também, para vivermos no Espírito, como marca de uma vida no Espírito, que possamos buscar o Senhor e ser testemunhas de Jesus aonde quer que a gente vá. Ser testemunhas. Isso é muito simples. Ana não fez nada de grande coisa, não. Ana não falou com o anjo. Ana não teve um discernimento do menino mexendo na barriga. Ana orou, jejuou, foi para o templo e pregou. Isso é normal? É normal. É o dia a dia de um crente. Deve ser o dia a dia de um crente. E ela fez uma grande obra no reino de Deus. E ela foi deixada como exemplo para nós. Com algo muito simples. Porque ela foi consistente. Ela permaneceu. Ela praticou. Ela fez aquilo. Então que eu e você sejamos como Ana. Que a gente tenha uma vida dedicada ao Senhor. Né? Uma vida no Espírito, marcada pela busca, marcada pela proclamação de Jesus, onde quer que a gente vá, nossa vida seja essa vida no Espírito. E por fim, a vida de outra mulher do Novo Testamento. Eu peço que vocês abram aí em Lucas 8, e também fala muito pouquinho sobre ela, mas a gente pode aprender. Uma quarta marca que é o que Deus tem assim falado muito no meu coração para essa mensagem específica. Uma quarta marca sobre uma vida no Espírito é uma vida restaurada, é uma vida curada. Uma vida no Espírito é marcada pela restauração, porque o nosso Deus é um Deus de cura. O nosso Deus transforma histórias. A pessoa que a gente não dava nada, Deus pega essa pessoa e dá honra a essa pessoa. Em Lucas 8, capítulo, versículo 1, diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes. E Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Maria, chamada Madalena. Sobre a sua vida, a gente só sabe que ela era endemoniada. É isso que a gente sabe. A gente sabe se ela era casada, se ela era importante na sociedade, se ela, o que é que ela era. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que ela era uma endemoniada. Uma adoecida no espírito. Atormentada por 7 demônios. Minha gente, o que é isso? Você imagina a dor e o sofrimento dessa mulher.
de estar presa a 7 demônios. Além disso, a sociedade, o que é que aquela mulher ouvia? O que de rejeição que ela ouviu por tanto tempo na sua vida? Quantas feridas que ela não deve ter tido na alma para estar passando por tudo aquilo? Ela é chamada por Jesus. E eu fiquei também remontando como deve ter sido na Bíblia. Não tem o registro desse dia, só diz que ela foi liberta. Mas aí imagina um dia, ela acorda de novo. Meu Deus, esse peso nos meus ombros, essa tormenta, essa possessão na minha vida. Quando é que eu vou ter uma liberdade? E as pessoas, sem querer ficar perto dela, escanteando ela da sociedade. Não fica aqui perto de mim. Filha, não fica perto dessa mulher. E nesse dia comum, nesse dia solitário, nesse dia de dor, um homem olha diferente para ela. Um olhar de amor, um olhar de compaixão. Ele olha para ela e ele traz a libertação. Talvez com poucas palavras, talvez não foi nem grande coisa, como a gente imagina que é. 7 demônios, a gente imagina que é, mas talvez foi tão simples. Jesus amou aquela mulher e Jesus libertou ela e Jesus chamou ela para andar com os seus. Isso deve ter sido muito marcante na história daquela mulher. Antes rejeitada, ignorada, ferida, aprisionada, seus dias difíceis, cruéis. E aí esse homem olha com amor e com essa palavra que sai da boca dele, todo aquele peso. Eu acho que ela, nossa, respirei. Eu acho que ela devia estar se sentindo sufocada. Eu não consigo mais respirar, eu não consigo mais carregar. E Jesus fala com ela e ela, Senhor, o que é isso? Eu estou respirando, eu estou sem o peso. E ela se torna uma discípula de Jesus. Jesus, olha só esse registro. Jesus estava viajando, estava pregando com seus discípulos, estava curando as pessoas, estava trazendo o seu reino. E quem era que estava lá? Maria Madalena. Quem ia imaginar que Maria Madalena? Eu imagino as pessoas fofocando, né? Era aquela mulher que era endemoniada, aquela mulher que só andava suja na rua, que ninguém queria ficar perto, aquela mulher tão possessa, tão feia, fedida, aquela mulher rejeitada. Ela está com Jesus, ela está andando com os discípulos de Jesus, ela está sustentando Jesus. O ministério, olha isso, minha gente. Esse é o nosso Deus. É o Deus que cura, que restitui, que restaura, que faz de onde a gente não imagina. Só Deus que faz isso. Só Deus que cura alguém dessa forma. Só Deus que resgata alguém dessa forma. Que restaura alguém dessa forma. E sabe ainda o que é que diz sobre a vida de Maria Madalena? Lá em Marcos 16, 9 diz assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. Aquela mulher atormentada, ferida, tão triste, por anos na sua vida, teve o privilégio de ser a primeira que viu Jesus ressurreto. Ele se revelou a ela e ele registrou isso por um motivo. Ele apareceu primeiro a Maria. Que lindo! Só Deus faz isso. Só Deus nos dá uma história dessa. Uma vida no Espírito é marcada pela restauração. Pela restauração. E talvez a sua vida não seja tão moralmente impura quanto a de Maria. Talvez a sua restauração não precisou ir tão fundo, num poço tão fundo. Mas você sabe as suas impurezas. Eu sei as minhas impurezas. Você sabe o peso que você tem carregado. Talvez as críticas que você tem ouvido. As dores, as feridas do seu coração. Você sabe o que atormenta a sua alma. E quando eu estava orando e pensando sobre essa noite, pensando no tema, já fazia tempo e tal. E Valéria me pediu, eu disse, Valéria, deixa eu orar mais, porque o Senhor, desde quarta-feira, inquieta o meu coração, meus irmãos, sobre cura e restauração. Porque nós
somos discípulas de Jesus. Mas nós também podemos ainda precisar de mais restauração. Nós podemos precisar de mais cura. E nós muitas vezes estamos pesadas, estamos nos agarrando a feridas nossas, que estão tão doídas, que a gente não quer que ninguém veja, que ninguém toque, que ninguém fale sobre isso. Mas o Senhor, Ele é o Deus que quer tocar, para curar, que quer fazer o que Ele fez na vida de Maria Madalena, que quer traçar uma nova história. Então, se a gente quer viver no Espírito Santo, a gente precisa se deixar ser curada, ser restaurada. A gente precisa se deixar receber essa nova história. Então, eu não sei a que você tem que apegado. O que é que tem que deixar de tão doente? Eu não sei o que é que tem que deixar de tão triste. E o Senhor ministrava muito ao meu coração sobre tristeza. E eu orando e me preparando, e o Senhor ministrava como a tristeza não é para o povo de Deus. A tristeza não é para mulheres que vivem no Espírito. A tristeza não é o lugar onde nós devemos estar. Nós devemos estar no Espírito. No Espírito. Então, o Senhor, Ele tem essa transformação. Isso não quer dizer que não vão ter situações ruins na nossa vida. Todas essas mulheres tiveram situações difíceis. E elas podem ter experimentado desânimo e tristeza, mas elas estavam no Espírito. O lugar de habitação era o Espírito. E eu queria muito que a gente se conscientizasse desse momento, do que é que o reino de Deus tem para nós, do que é que Deus tem para as nossas vidas. O reino de Deus, a palavra diz, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus tem uma alegria eterna para nós, uma alegria eterna para nós. E a gente pode começar a experimentar isso aqui nessa terra, minhas irmãs. A gente não precisa ficar apegado às nossas dores. A gente não precisa ficar apegado às coisas ruins que aconteceram a nós. A gente pode ser liberta disso, a gente pode ser restaurada disso. E a gente pode tirar esse peso das nossas costas. E eu não sei quem aqui está sentindo esse peso nas costas. Mas eu creio que o Senhor quer falar e quer fazer algo nessa noite. Porque Ele está falando muito forte ao meu coração sobre essa cura, dessa tristeza da nossa alma. E sobre como não é o lugar que a gente tem que estar. E às vezes a gente procura a cura em tantos lugares. E não é errado. Deus nos dá, Deus age, minha gente, como a gente viu na vida de Isabel, nas coisas cotidianas. Então Deus usa psicólogos, Deus usa medicações, e eu creio nisso, eu recorro a isso quando eu preciso também. Mas o nosso lugar é no Espírito. A cura é no Espírito. E eu também me lembrava, o Senhor me trouxe uma música no meu coração, da Ana Paula. E aí que fala sobre o povo de Israel. Porque por muito tempo o povo de Israel precisou de restauração. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a gente também precisa disso, né? A gente também pode se relacionar com isso. E o povo de Israel começou a procurar, desesperado. Eles estavam com dor, eles estavam sofrendo, eles estavam procurando em outros lugares. E aí o Senhor usa Jeremias e diz: por acaso não há médico em Gileade? Por acaso não há um bálsamo aqui na minha presença? E o Senhor ministrou isso ao meu coração. E a música diz, eu vou tentar cantar. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião.
a música diz: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Às vezes o Senhor faz a ferida na gente também, sabia? Às vezes o Senhor toca, como ele fez com o povo de Israel tantas vezes. Porque Ele quer nos dar vida, Ele quer nos revigorar, Ele quer que a gente vá para o bálsamo da cura, para a presença da cura. E eu creio que nessa noite o Senhor está nos chamando para experimentar essa cura, para a gente sair daqui expulsando essa tristeza do nosso coração, expulsando isso dos nossos ombros. E eu falo por mim também. Eu tenho passado por momentos assim também. E às vezes eu pergunto, Deus, por que eu estou triste? Eu não sei se alguém passa por isso. Deus, não era para eu estar triste. E me dava vontade de chorar. E me dava vontade de ficar reclusa. E ficar sozinha. E eu fico na tristeza. Mas com essa palavra o Senhor me lembrou que a tristeza não é o meu lugar. Que a Babilônia não é o meu lugar. A Babilônia não é o nosso lugar. O Senhor tem uma alegria eterna para as nossas vidas. Um posicionamento de alegria de dentro para fora. E todas as lágrimas que nós derramamos podem ser recolhidas no odre do Senhor. Podem ser recolhidas na sua presença. Se tão somente nós nos posicionarmos no lugar do Espírito. No lugar do Espírito. E o Senhor está nos chamando para experimentar essa cura no Espírito. Essa restauração no Espírito. Deixar de lado tantas coisas que a gente tem priorizado para alcançar nossa cura. Deus não quer que a gente ignore todas as outras coisas, mas que a gente priorize a presença dEle para receber um bálsamo, para receber a cura, para receber um remédio. E eu preciso me lembrar disso. E você precisa se lembrar disso. Então eu peço que vocês fiquem de pé para a gente fazer uma oração. Eu vou colocar essa música para tocar no meu celular. Ou tem como botar aí? Tem não, né? Não tem problema. E a gente vai ouvir essa música. Sobre a filha de Sião.
está feliz em algum de nós aqui, Senhor, nós também somos gratas, porque o Senhor nos quer perto. O Senhor não nos quer, Senhor, na Babilônia. O Senhor não nos quer distantes. O Senhor nos quer na Tua presença. E o Senhor usa, Senhor, esses recursos. Mas nós te pedimos, Senhor, traz a cura, Senhor, das nossas almas nessa noite, Senhor. O Senhor sabe quem precisa. O Senhor sabe quem precisa ouvir isso, Senhor. O Senhor sabe quem precisa dessa cura, Senhor. Algo tão forte que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Nós queremos sair daqui libertas da tristeza, com um sorriso, Senhor, eterno, Senhor, no nosso rosto, no nosso coração. Apesar das lutas, apesar das tristezas, das dificuldades, nós queremos encontrar o bálsamo na Tua presença, Senhor. O bálsamo, Senhor, do Teu coração. Nós queremos voltar, Senhor, para os Teus pés, Senhor. Me ensine, Espírito Santo, a chorar nos Teus pés. Nos ensina, Senhor, a derramar nossa tristeza nos Teus pés, para que possamos ser libertas e curadas. Porque assim como Maria Madalena, Senhor, nós queremos viver algo extraordinário na Tua presença. Nós queremos ver a revelação do Teu Filho, Paizinho. Nós queremos ter, Senhor, esse contato, Senhor, próximo com o Teu coração, Jesus. E, Senhor, essas dores, essas feridas, essa tristeza, Senhor, que não nos pertence. Esses julgamentos, esses olhares, Senhor, essa repugnação que não nos pertence, tem nos impedido, Senhor, de avançar na vida do Espírito, Senhor. Senhor, traz cura, Senhor, aos nossos corações, Jesus. Traz cura, Senhor. Faz algo aqui nessa noite, Espírito Santo. Nos lembrando, Senhor, de Gileade. Nos lembrando que há um remédio. Nos lembrando que há um médico. Nos lembrando que há um bálsamo para as nossas almas, Senhor. E que, Senhor, a eternidade, Senhor, comece aqui, Senhor. Que o sorriso que o Senhor tem, a plenitude eterna que o Senhor tem, comece aqui. Nós te pedimos, venha o Teu reino, Jesus. Estabelece, Senhor, isso, Senhor, no nosso coração, Senhor. Estabelece o Teu reino, Senhor, de paz, de alegria e de justiça, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Senhor, nós não queremos mais nos entregar e permanecer num lugar que não é nosso. Espírito, o Senhor é o nosso lugar. E nós queremos reconhecer nessa noite que o Senhor é o nosso lugar. Não são pessoas, não são circunstâncias, não são sentimentos, não são vontades. O nosso lugar de habitação é uma pessoa, é o Espírito Santo. Que possamos viver no Espírito, viver no Espírito a nossa história de restauração, de obediência, de busca. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque nós queremos ficar no Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos apartar da Tua presença. Não nos deixe, Senhor, procurar em outras fontes. Não nos deixe procurar em outros lugares, Senhor, a satisfação das nossas almas. Mas, Senhor, que nós possamos recorrer ao bálsamo que há em Gileade, Senhor, dia após dia, até, Senhor, que a nossa ferida seja completamente sarada, Senhor. Até que o peso saia por completo. Até que os olhares já não mais nos afetem, porque agora eu sou uma discípula do Senhor, fazendo uma grande missão nessa terra, Senhor. Nós queremos repreender essa tristeza no nome de Jesus. Repreendo no nome de Jesus o espírito de tristeza que tem assolado tantos corações aqui, no nome de Jesus. Eu creio, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor está fazendo algo, que o Senhor está invadindo, que o Senhor está transformando, que o Senhor está limpando. Arranca, Senhor, de nós essa tristeza. Arranca de nós, Senhor, e nos coloca posicionadas
e nós possamos voltar ao Senhor. E que o Senhor nos cure, Senhor, por completo, Senhor. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura as filhas de Sião. Amém, Senhor. Recebe, Senhor, que a gente pode dar. Talvez, Senhor, a gente só pode dar as nossas tristezas e as nossas cargas hoje, mas recebe. E nos dá, Senhor, o teu fardo que é leve, Senhor. E nos dá o teu reino, Senhor, aqui na terra, Senhor. É assim que nós te pedimos e te agradecemos pela tua revelação, no nome de Jesus. Amém.